Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Sou o professor Marco César, de Informática, Inglês e Administração. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa videoaula hoje falando a respeito de informática do MS Office da Microsoft. Ok? Vamos lá. O Excel é um dos mais importantes programas do MS Office, que é composto também do Word, PowerPoint, Access e vários outros programas também. Funciona na plataforma com Windows, nos computadores, notebooks, né, e netbooks, e também na plataforma com Android, né, no caso dos nossos smartphones e tablets em geral, ok? Vamos falar hoje a respeito do Excel, que é um dos mais importantes programas, que é destinado, no caso, para diversos tipos de controles que a pessoa possa fazer nas fábricas, comércios, empresas, indústrias, estabelecimentos diversos, escolas, para uso pessoal e para diversas finalidades, ok? Vamos ver aqui. Tá? Aqui temos a pasta do Excel, tá? Temos aqui uma planilha do Excel, que no caso eu já deixei ela pronta aqui, tá? Com alguns controles de vendas diárias de uma loja, ok? Vamos falar a respeito desse importante aplicativo. O Excel ele é composto de vários menus com várias funções para as várias atividades e vários trabalhos que são necessários a pessoa fazer, tá? Com várias funções, com várias finalidades, ok? Então vejam, a parte dos menus, temos os menus início, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição. Nesse primeiro aqui do início, nós temos, tá, o copiar, as funções copiar, recortar, o pincelzinho, tá, para a pessoa passar o conteúdo de uma célula para outra, tá, com toda a formatação que tiver, tá, e aqui o colar para você passar o conteúdo que tiver sido copiado e recortado para uma outra célula, tá? Lembrando que todas as planilhas do Excel, o Excel ele é composto, tá, por planilhas, tá? Ele é composto por linhas, tá, e colunas, tá? Linhas que são marcadas, tá? Que são marcadas através de números, tá? Que são marcadas através de números, tá? E as colunas que são marcadas através de letras, tá? Então a gente tem, ele é formado por todas as planilhas são formadas por células essas que são identificadas pelas linhas que são marcadas através de números, são identificadas através de números, tá? E as colunas que são identificadas através de letras, ok? Vamos lá. Então, para a gente montar, no caso, a planilha, no caso essa que já tá feita, por exemplo, nós utilizamos um pouco das funções, tá, desses importantes menus. Eu já falei do iniciar, vamos falar agora, tá, que nós vamos iniciar. Esse iniciar, tá, além da área de transferência, temos as funções relacionadas à fonte. O que é a fonte? Se refere ao tamanho da letra, ao tipo de letra que a pessoa for utilizar, o tamanho dela, como você quer que as letras fiquem, se em negrito, em itálico, em sublinhado, ok? Vou demonstrar um pouco aqui, um momentinho, por favor. Ó, aqui são os tipos de fontes. Então, Calibri, Arial Black, Arial Narrow, tá? Temos diversos tipos aqui, tá? Um momentinho. Tá, um momentinho, estou posicionando aqui, tá? Então, ó, a parte de fonte, temos as fontes se referem ao tipo de letra, tá? O tipo de letra que você tem, a gente pode escolher entre várias delas, tá? Ela fica marcada nessa parte aqui. Depois, o tamanho da letra, o tamanho da fonte, tá? Como você quer que ela fique em negrito, tá? Aqui, por exemplo, ela está em negrito, tá? Aqui ela está em negrito, está em itálico, está sublinhada também. Tá? Negrito ela fica em destaque, sublinhado, tá? E a itálica ela fica de lado, tá? Muito bem. Depois temos aqui esse quadradinho aqui. Para que serve esse quadradinho? São as bordas. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu criei, tá, nessa planilha, tá? Fiz uma tabelazinha, tá? Nessa tabela eu marquei, tá? Tá? As datas,
os dias da semana e os valores. Tá? Aqui se refere a essa planilha, por exemplo. Ó. Essa planilha ela se refere, tá, aos dias, tá? Suponhamos a semana de segunda a sábado. Tá? Então eu tenho aqui a semana do dia 25 de junho de 2018 a 29 de junho de 2018. Tá? Então, ó, o que foi vendido numa loja, por exemplo, tá? Os produtos vendidos numa papelaria, por exemplo. Tá? Então eu tenho o que foi vendido, o total de cada dia, da segunda-feira, da terça-feira, segunda-feira 25, da terça-feira 26, da quarta-feira 27, da quinta-feira dia 28, tá? Deixa eu abaixar aqui para visualizar mais, um momentinho. Da sexta-feira dia 29, tá? Um momentinho. Do sábado dia 30, ok? E o final aqui eu marquei. Tá, no final aqui eu marquei o total do mês de junho, tá? Desde o início do mês, do dia 1 de junho, a partir do dia 1 de junho até o dia 30 de junho, até o último dia do mês. Tá? Ok. Tá, isso aqui são as descrições que eu fiz. Tá? Dia a dia da última semana do mês e depois relacionei aqui, fiz uma somatória, tá? Dos ganhos, do quanto foi vendido em cada uma das semanas. Tá? Veja bem, no Excel você pode fazer várias planilhas em várias pastas. Suponhamos, a semana X, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, um momentinho. Então eu tenho aqui, do dia 11 ao dia 16 de junho, 18 a 23, 25 a 29. E antes disso ainda, dos primeiros dias do mês, né? Do dia 1 ao dia 10, por exemplo. Tá? Ou do dia, dependendo do dia começar, tem mês que começa segunda-feira, dia 2 ou dia 3, então você começa o primeiro dia útil do mês também. Aqui eu generalizei do dia 1, a partir do dia 1 até o final do mês. Tá? Muito bem. Vamos voltar a falar aqui das funções do Excel. Um momentinho. Das funções do Excel. Um momento. Tá. Então eu falei do início, tá? Falei das fontes. Essas fontes, então você tem essa parte aqui, tá? Que são as bordas. As bordas são dessas tabelazinhas que eu montei aqui, tá? Você pode ver, ó, a borda ela tá com todos os lados dela marcados em preto, tá? Como mostra aqui, tá? Dessa parte das bordas, tá? Se você não quiser deixar elas marcadas, tem as opções também de você não deixar marcado, tá? Eu mudo isso aonde? Eu mudo aqui, ó. Então, borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita, sem borda. No caso dessa aqui, todas as bordas, que foi a opção que eu utilizei, bordas externas, borda superior espessa, borda inferior dupla, borda inferior espessa, borda superior inferior espessa, borda superior inferior dupla, desenho das bordas. Veja, tem as opções também da pessoa desenhar as bordas. Desenhar grade da borda, apagar a borda, cor da linha, você pode escolher o estilo da linha e mais bordas, mais opções ainda. Ok? Um momentinho, vou fechar aqui. Tá. E essa parte, o que que é? Cores do tema. Cores do tema são as cores que a gente vai colocar na célula. Aqui, por exemplo, eu fiz esse conjuntinho aqui, tá? Esse conjuntinho de células, formei uma tabela, tá? Digitei os dados da semana que vai da última semana do mês, 25 de junho a 29 de junho de 2018, na época. Tá? As datas, os dias e os valores que foram arrecadados em cada dia. Aí eu marquei essa tabela, por exemplo, com a cor amarela, tá? Que foi essa daqui, ó. Tá? Então eu marquei toda essa tabela, tá? Eu marquei toda essa tabela que eu digitei. Marquei ela, tá? Coloquei as bordas e em seguida coloquei a cor do tema, no caso amarelo. Ok? Tá? Digitei as datas, os dias, tá? Os valores. Tá? Para mim chegar a esse final aqui, total da semana, que deu 149, eu usei então a fórmula da soma, que é a parte das fórmulas que eu vou mostrar. Tá? Vamos lá, um momentinho. Um momento. Tá. Depois eu tenho aqui a cor da fonte. Tá? Então, você tem aqui, nesse anterior, o tema. O que é a cor do tema? É a cor da célula, da tabela, o trabalho que você estiver fazendo. Então, a cor do tema, que é esse anterior, se refere ao fundo da célula, a cor da célula que você quer, ou da tabela que você estiver fazendo, como eu fiz aqui. Agora a letra. A letra, a maioria das vezes, vai ser preta, então deixei em preta.
Mas se você quisesse azul, quisesse uma vermelha, então você pode mudar essa cor do tema, se referindo à cor do tema, tá? Do cor da letra. Então aqui no caso é a cor do tema se referindo à letra. Tá? Então aparece aqui esse azinho com a cor embaixo. Tá? Aqui no meu caso eu deixei automático preto. Tá certo? Então aqui cor da letra. Tá? A cor do tema se referindo à cor da letra. E isso do lado aqui se refere à cor do tema também, só que em relação à célula, a cor da célula ou da tabela que você, que no caso a pessoa fizer, como eu fiz aqui, tá? E coloquei a cor amarela. E aqui do lado, o que é essa cor do tema se referindo à letra? A cor preta se referindo, no caso, a letra que foi utilizada, a fonte que eu utilizei. Ok? Muito bem. Depois disso, eu tenho aqui, tá, do lado, tá, cores que vem, ó. Aqui vem a parte da centralização, tá? Eu tenho aqui a centralização. Então você pode centralizar à esquerda, pode centralizar no meio ou à direita. Então, os três principais. Pode centralizar um pouco para cima ou um pouco para baixo, tá? E tem essa do meio aqui, ó. Então você tem para cima, para baixo e no meio, que é o centralizado, ok? Aqui você pode também colocar um pouco. Tá? Você pode centralizar também o que você está fazendo, jogar um pouco mais, tá, para a esquerda, tá? Centralizar um pouco mais, jogar um pouco mais as letras que você tiver digitado para a esquerda ou também para a direita, esquerda ou direita, ok? Muito bem. Essa parte aqui nós dizemos que são as funções de alinhamento, tá? Essa aqui se refere à parte do alinhamento. Então tem a esquerda, centralizado, e a direita, para cima ou para baixo, para cima, para baixo ou no meio, ok? Tem essa outra funçãozinha que mostra aqui também, você pode colocar de lado também, tá? Subindo, tá? Por exemplo, como se estivesse subindo, tá? Um momento. Pode estar subindo, pode estar inclinando no sentido anti-horário, no sentido horário, texto no vertical, texto na forma vertical, girar o texto para cima, girar o texto para baixo ou formatar a linha da célula. Ok? Muito bem. Tá. Depois, ó, quebra de texto automática, mesclar e centralizar. Tá? São outras opções interessantes. Tá? Muito bem. Depois, número. Número, por exemplo, aqui nós estamos se referindo a dinheiro, né? Valores. Tá? Então, ó, eu pego essa coluna que tem aqui, marco essa coluna, tá? E como no caso se refere a números, tá? O zero aqui eu preferi deixar em zero, mas aonde eu quero que marque em forma de dinheiro, o nosso dinheiro é o real, tá? Então eu fui e marquei em qual formato? No caso o real. Se fosse dólar, seria dólar e a moeda que a pessoa utilizar. Ó, no caso nosso, português, Brasil, real. Então eu marquei essa última coluna, a coluna L dos valores, então esses valores em forma de real, tá? Ok? Se fosse dólar, inglês ou euro, tá? E outras moedas que a pessoa utilizar, tá? Você tem depois, então em relação à parte de número, tá? Ok? E tem outras também, ó, porcentagem, numerações, ok? De esquerda ou para a direita, tá? Toda essa parte de números. Depois temos estilos. Estilos, formatação condicional, formatação como tabela, estilos de célula. Tá? Depois, células, inserir células. Tá? Você acrescentar células. Tá? Você pode acrescentar células. Você pode, não só células, pode inserir linha. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, inserir células, inserir linhas na planilha, inserir colunas na planilha, ou simplesmente inserir planilhas. A gente utiliza essa opção. Tá? E no excluir? No excluir, temos as opções de excluir células, excluir linhas da planilha, excluir colunas da planilha ou simplesmente excluir toda a planilha. Tá? Depois, formatar. O que se refere à formatação? Formatação, você pode formatar a altura da linha, autoajuste da altura, largura da coluna, autoajuste da largura da coluna, largura padrão. Visibilidade, se você quer que alguma coisa seja oculta ou reexibida. Organizar as planilhas, a gente pode organizar elas, nomear elas, mover ou copiar essa planilha, cor da guia. Tá? Se pode proteger a planilha? Podemos. Podemos proteger ela, bloquear essa célula ou formatar as células. Tudo isso faz parte desse menuzinho de formatação.
tá? Formatação de células, tá? Agora aqui, ó, aqui se refere à parte das fórmulas, bem interessante, tá? Que inclusive depois aqui, ó, tem outro menu de fórmulas, tá? Aqui, por exemplo, é a autossoma, tá? Que é uma das mais importantes que tem. Autossoma, as fórmulas mais básicas e indispensáveis. Soma, média, contar números, máximo, mínimo, e tem mais funções, claro. Vamos lá. Tá? Então, a gente tem mais funções, ó, soma, média, CE, hiperlink, contagem de número, máximo, tá? O sen, tá? E assim por diante, tá? Deixa eu clicar em cada uma. Média, CE, tá? Valor C verdadeiro ou valor C falso, hiperlink, contagem de número, máximo, tá? Retornar o seno de um ângulo, ok? O seno, tá? E assim por diante. Tá? Isso aqui são algumas das principais fórmulas mais importantes. Tá? Depois tem o preenchimento de fórmula, limpeza de fórmula. Tá? Tudo isso se refere à parte do menu edição. Classificar e filtrar, localizar e selecionar. Tá, ok? Agora vamos aqui. Tudo isso na parte do início, que é o que a gente mais vai utilizar, mais utilizamos. Depois, ó, menu inserir. Menu inserir, aí nós temos, ó, tabela dinâmica, tabela, imagem, podemos colocar uma imagem na planilha que fizermos, um clip art também, tá? Que é o tipo de imagem também, formas, figuras geométricas, smart art também se refere a figuras, tá? Agora vem, então, vê só, a primeira parte são tabelas, depois ilustrações, tabelas, ilustrações, agora gráficos, gráficos é bem importante. Gráficos nós temos vários tipos, um momentinho. Gráficos. Então aqui gráficos tem vários, tá? Tem vários que a gente pode escolher. Tem o colunas, tem o linhas, o pizza, barras, área, dispersão e outros gráficos. Depois tem os links, depois tem a parte de texto, nós podemos colocar caixas de texto, cabeçalhos com rodapé, word art, linhas de assinatura, objetos, símbolos. Tá. Agora a parte de gráficos é bem importante. A parte de gráficos, olha, os mais utilizados, os mais básicos, colunas, linhas, pizza, barras, área, dispersão, outros gráficos. Tá? Deixa eu clicar um pouquinho aqui. Tá? Deixa eu clicar um pouquinho em cada um deles aqui, um momentinho. Tá? Um momentinho. Um momento, por favor. Momento. O de colunas, ó, são essas opções que se abrem, tá? O linhas são essas opções que ele disponibiliza, tá? Pizza, barras, área, dispersão, outros gráficos. Nesse que eu fiz aqui, por exemplo, eu utilizei a opção de barra, tá? Para formar esse aqui. Esse primeiro gráfico, e o segundo gráfico de baixo, com os valores semanais, né, eu usei o de pizza, ó, eu usei o de pizza, tá, para fazer esse de baixo aqui, tá, que é a planilha que eu fiz, tá, com gráfico do modelo de pizza, tá. Então eu fiz um de cima com barras e o de baixo com pizza. Muito bem. Da onde saíram os valores para esses gráficos? Então, o que acontece? Eu marquei essa tabelazinha que eu fiz aqui, da planilha, eu marquei essa tabela, tá? Desde a célula J2 até a célula J16. Marquei ela. Aí eu fui no pizza, marquei uma das opções e com isso, pizza não, desculpa, marquei o da barra, que é esse caso aqui, tá? Marquei uma das opções do conjunto de gráficos, tá? De barra, escolhi um dos modelos e criou então esse gráfico que eu fiz aqui, ó, com os resultados da semana 25 de junho e 29 de junho, tá? Aqui ele mostra na vertical, tá, as datas, tá? E aqui embaixo essa marcação dessa linha das barras, tá? O quanto a pessoa vendeu. Tá? Então, da total da semana, deu em torno de R$ 149,00, 150. Então, olha, esticou a barrazinha até 150.
Aqui, ó, o primeiro dia, 9,50, foi bem baixo, não chegou a 10, ó, foi bem pouquinho. Depois, a quarta-feira, foi bem baixinho, né? Aliás, o resultado da terça-feira não teve, foi zerado. Quarta-feira foi 2,50, tá? Foi o dia, deixa eu ver, quarta-feira, dia 27. Dia 27 foi 2,50. Ah, sim, tá aqui, ó, 27, um valor bem mínimo, quase não dá para ver. Dia 28, foi 61,50, foi melhor, então ele já mostra aqui, ó, tá? Ele esticou a barra. Depois, dia 29, já mostrou também, foi 58,50, esticou um pouquinho mais a barra. 30 de junho foi 17, foi um valor baixo. E a somatória é 149, que esticou um pouco mais o gráfico de barras, tá? Muito bem. Descendo aqui, ó. Agora, os valores semanais. Então, como é que eu fiz? Eu marquei essa tabelazinha, tá? Da célula, tá? Da célula J18 até a célula 27, aliás, K27, tá? K27, tá? E fui aqui na opção de pizza, marquei uma das opções e criou então esse gráfico aqui, ó, tá? Que ele mostra através de cores, tá? O quanto a mais ou a menos a pessoa vendeu. Então, em cada semana, certo? Então, a primeira semana, R$ 100. Então, esse primeiro aqui, ó. Segunda semana, 187,60, um pouco mais. Terceira semana, 147. Aliás, terceira semana, 133,80. Esse resultado aqui, um pouco menos. Quarta semana, 149, um pouco mais. Esse aqui. E o total de junho, 570,40. Então, ele mostra toda essa parte aqui. Ok? Tá? Conclusão. O Excel ele não é um programa difícil, é um programa que a gente tem que trabalhar de forma organizada. Ok? Então, ó, mostrando. O gráfico de cima de barra, que é esse aqui. Eu fiz como? Eu marquei da célula J2, tá? Até a célula, ó, aqui é a coluna L, então até a célula L, então até a célula L16, tá? L16. Então, eu comecei da J2, célula da linha 2 e coluna J, então J2, do J2, tá? Até a L, o que? L16. Fui na opção barra, escolhi o modelo e ele criou então esse gráfico. No de baixo, então repetindo, o de baixo, como é que eu montei o gráfico? Eu marquei, tá certo? Eu marquei da onde para onde? Eu marquei da célula, tá? J18, tá? Até a célula K, o quê? K27. Tá? Escolhi um dos modelos de gráfico de pizza e ele montou, por sua vez, com as informações que estão contidas nessa tabela. Ok? Como vocês podem perceber, não tem nada difícil. Aqui a somatória nessa tabela, como que foi feita, assim como na de cima, tá? Eu digitei os valores, formatei, no caso, em forma de dinheiro, tá? Em forma real, né? E usei a fórmula de soma que gerou esse valor, 570,40. Ok? Tá? Vamos voltar aqui em cima aos menus. Depois do menu inserir, tá? Um momentinho. No menu inserir, eu tenho aqui, ó, layout da página, são várias opções que tem, de temas, configuração de página, dimensionamento para ajuste, opção de planilhas, organização, tá? São várias opções que tem. Fórmulas, veja bem. Aquela primeira parte do primeiro menu, eu falei de algumas fórmulas, aqui tem bem mais, veja. Inserção de fórmula, inserir fórmula, autossoma, fórmulas usadas recentemente, financeiras, lógicas, texto. Você tem a opção também de colocar data e hora, pesquisa e referência, fórmulas matemáticas e trigonométricas e mais funções ainda. Tá? Isso tudo na parte do menu biblioteca de funções, na parte do menu fórmulas. Depois eu tenho aqui, ó, nomes definidos, definição de nomes, gerenciamento de nomes, definição de nome, criar a partir da seleção, tá? Usar em fórmula. Depois vem outros aqui, ó, já faz parte da auditoria de fórmulas, rastreio precedentes, rastrear precedentes, rastrear dependentes, remover setas, mostrar fórmulas, verificação de erros, avaliar fórmula, janela de inspeção, opções de cálculo, calcular agora, calcular planilha, tudo na parte já do menu de cálculo, tá? Do submenu de cálculo. Tudo isso no menu fórmula. Ok? E continuando aqui, ó, vamos para o menu de dados. O menu de dados, olha, aqui vem, tá? Combinação, tá? Então ele combina, tá? Informações do Whats, da web, de texto, de outras fontes, então dando obtenção de dados externos, tá? Depois nós temos aqui, ó,
conexões, atualização de tudo, conexões, propriedades, edição de links, classificar e filtrar, classificações de A a Z ou de Z a A, filtros, limpar, reaplicar avançado, reaplicar avançado, texto para colunas, isso já faz parte do submenu ferramentas de dados. Ó. Texto para colunas, remover duplicatas, validação de dados, consolidação, teste de hipóteses. Depois, aqui por último, submenu, estrutura de tópicos, agrupar, desagrupar, subtotal, mostrar detalhe, ocultar detalhes. Ok? Ocultar detalhe. Ok? E ainda temos aqui, ó, os menus revisão. No menu revisão, submenu revisão de texto, ó, verificação de ortografia, pesquisa, dicionário de sinônimos, traduzir. Tá? Depois, ó, comentários, novo comentário, excluir, anterior, próximo. Esse novo comentário, por exemplo, está habilitado. E esses que não estão, ele fica meio cinza, porque está desabilitado. Tá? Depois, mostrar, ocultar comentário, está desabilitado. Mostrar todos os comentários, está habilitado. Mostrar a tinta, está desabilitado. Depois, por último, alterações, o submenu alterações. Proteger planilha, proteger pasta de trabalho, compartilhar pasta de trabalho, proteger e compartilhar a pasta de trabalho, permitir que os usuários editem intervalos, controlar alterações. Ok? E agora esse último aqui, tá? Exibição. Então, exibição é como a gente quer que seja exibido. Aqui está no modo normal, isso que a gente está vendo aqui, está no formato normal. Você pode também colocar no layout de página, vamos ver o que acontece. Layout de página, ó, ele já mostra diferente o layout de página. O que quer dizer? Por que esse layout de página? O layout de página é a maneira como a gente vai ver quando ele for impresso. Tá? Então, ele mostra dessa maneira. Tá? Então, vamos voltar para o normal. Voltei para o normal. Então, modos de exibição da pasta de trabalho. Então, aqui, normal, da maneira que a gente está exibindo aqui. Então, normal, layout de página, visualização da quebra de página, modos de exibição personalizados, tela inteira. Tá? Depois vem mostrar ou ocultar. Você tem as opções que está habilitado aqui, linhas de grade, barras de fórmula e títulos. A régua e a barra de mensagem já não estão habilitados. Depois, o submenu zoom, nós temos o zoom 100%, o zoom na seleção. Depois, o submenu janela, temos as opções nova janela, organizar tudo, congelar painéis, dividir, ocultar, que estão habilitados, e o reexibir não está habilitado. Depois, por último, depois os últimos aqui, ó, exibição lado a lado, está habilitado, rolagem sincronizada não está habilitada e redefinição de posição da janela também não está habilitado. E os últimos aqui, ó, salvar espaço de trabalho, alternar janelas e por último a opção macros. Ok? Ok? Bom, gente, aqui em cima nós temos, tá, vamos dizer assim, uma barra de ferramentas, tá, de uso rápido, né, aquilo que você quer utilizar de uma maneira rápida. O salvar, que a gente usa muito. Aqui do lado tem essa setinha para o lado, é desfazer algum trabalho, alguma ação que a pessoa tenha feito, esse aqui. Depois, avançar, ou seja, voltar ao trabalho que você quer fazer. Então, esse para a esquerda é para desfazer. Esse aqui é para você fazer, ou seja, voltar à ação que estava sendo feita. E essa folhinha em branco, quer dizer o quê? Uma nova planilha, né? Uma nova página de planilha que a pessoa for fazer. Ok? Tem outras coisas aqui interessantes, ó. Tá? Personalização da barra de ferramentas de acesso rápido. Então aqui tem marcado o novo, tá? Abrir, do novo, abrir, tá? Enviar para destinatário do e-mail já não está habilitado, impressão rápida também não, visualização de impressão não está, verificação de ortografia não está, o desfazer, que é esse aqui, o refazer, que é esse aqui, tá? Depois as outras opções, classificação crescente, classificação decrescente, mais comandos, mostrar abaixo da faixa de opções e minimização da faixa de opções, ok? É isso aí, gente. Tá? Aqui para baixo, tá, nós podemos visualizar aqui as pastas, tá, as subpastas, tá? Pasta da semana de 11 a 16, a outra parte de 18 a 23, depois 25 a 29, tá? Ok? Bom, gente, muita alegria, prazer e satisfação. Estou fazendo essa explicação para vocês aqui desse importante aplicativo Excel, dessa planilha que eu fiz, por exemplo. Tá? Uma planilha relacionada a vendas mensal, tá? Semanal e mensal, vendas semanais e depois a somatória mensal, tá? Como vocês podem perceber. Tá? Vou mostrar mais um pouco. Essa aqui são as duas tabelas que eu montei e esse aqui os dois gráficos, sendo o primeiro de barras
E o de baixo é o gráfico de pizza. Tá? Como eu falei, tem vários outros tipos também de gráficos. Tá? Vamos voltar aqui ao início. Tá? É isso aí, gente. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Tá? Quem vos fala sou eu, o professor Marco César. Abraço, lembranças, felicidades para todos. E muito obrigado. Me sigam no meu canal na internet, no YouTube, Marco César Silva Costa, e nas redes sociais. Abraço, felicidades para todos. Boa tarde. Até mais.